e lá já exerce a atividade do partido, né? E já o Leonardo Leal já tinha conhecimento. Então foi fácil introduzir o João Pedro no partido aqui em João Pessoa. Quer dizer, ele foi fazer organizações de base lá, mas já se vinculava ao pessoal do partido aqui em João Pessoa. No dia da morte dele, que ele veio resolver problemas e depois comprou livros escolares, ele teve onde o partido funcionava, né? Sede, não tinha assim propriamente sede, mas tinha os locais. E conversou com Leonardo Leal no dia da morte dele, né? Quer dizer, quando ele regressou, já à noite, quase à noite, ele tinha estado no partido, né? Bom, de maneira que a vinculação dele ao partido era muito forte e ele trabalhava totalmente em consonância com a linha do partido e com a direção do partido aqui, né? Bom, a outra questão levantada foi com relação a essa perseguição aos camponeses no campo após o golpe. Esse capítulo aí é pouco conhecido, primeiro pela dificuldade, porque geograficamente uma área muito grande e ficou locais ermos, né? De maneira que o cara vai lá, mata um e tal, ninguém tem conhecimento, né? E naquele tempo se primou pela não noticiário, não espalhar a notícia desses acontecimentos, né? Além de facilitar a extensão geográfica e a baixa densidade populacional, que é o campo, né? As pessoas moram um longe do outro, isso contribui para esse desconhecimento. Mas eu ainda na prisão, me lembro, eu fiquei no corpo da guarda do grupamento um certo tempo, e chegavam pessoas lá que diziam que está terrível o que está acontecendo, e contavam, né? Lá no campo, né? Então, isso aconteceu dessa forma. O Luiz de Barros, a polícia, passou a ser um instrumento para essa repressão, né? Não era para manter paz ou fazer o papel de polícia, não, era de ajudar aos proprietários a esses verdadeiros massacres, né? Bom, o companheiro Fragoso, ele tem informações, né, também de depoimentos que ele ouviu a respeito de mortes, de pessoas mortas que eram enterradas nas matas ali de Mamanguape, né? Quando eles não jogavam nas fornalhas das usinas ou dos engenhos, né, no local que não tinha usina ou engenho, enterravam lá num lugar, numa mata, numa coisa desse tipo. O companheiro Fragoso vai fazer o depoimento dele, né? Pode detalhar bem esse aspecto, né? Bom, eu queria aproveitar só para fazer uma complementaçãozinha, porque num determinado momento eu fiquei meio aperreado com a questão do tempo, né? Eu falei aqui na posição da igreja, assim, historicamente, no Brasil, mas não cheguei pela primeira vez nessa passagem da nossa história, que foi os anos que antecederam o golpe, pela primeira vez a igreja, ou pessoas da igreja, tomaram partido, ou se sensibilizaram com a questão dos pobres, verdadeiramente, e dos camponeses em particular, ou seja, pela justiça social, né? Então, se destacou naquele momento a figura do padre Juarez, já falou aqui, teve outros padres, era uma minoria, uma pequena minoria, digamos assim, dentro do contexto da igreja. Mas foi importante porque dali surgiu a Juventude Estudantil Católica, né, a JEC, surgiu a JUC, Juventude Universitária Católica, Marlene mesmo testemunha desse período, e o pessoal da CEPLAR, era quase toda aquelas meninas, Dorinha, Evelissa, Evelina, eram dessa linha da igreja, né? Já, e muitos deles acabaram ingressando no partido, né? E outros até tomaram uma posição mais radical,
aquela AP, por exemplo, AP, depois o grupo dos 11 era mais desse pessoal que vinha da igreja, né, e partido depois até para posições radicais, que não eram as posições do partido, né? Bom, então, não sei se respondi essa questão, né? Isso, eu escrevi, por exemplo, isso eu escrevi, por exemplo, um livro sobre isso já. Eles é que estavam. Eu já escrevi um livro sobre isso, sobre essa questão, das bandeiras vermelhas, um livro sobre essa questão. Não está entendendo? Eu quero saber sobre o dispositivo. Isso é importante para a história, tu está entendendo? Por quê? Porque João Goulart, junto com Prestes, tinha certeza, e alguns militares, o nosso marechal, aqui o paraibano, o marechal Cândido, né? Aragão, né? E junto com outro, tinha certeza que não, a gente iria resistir se houvesse o golpe. Se houvesse o golpe, que já se esperava o golpe. Não é verdade? Então, o chamado dispositivo, que eles chamaram, eu queria que você abordasse sobre ele, foi você que falou para mim. Foi a primeira pessoa. Com relação a Zé Fernandes, eu acho que, assim, é só uma questão temporal, né? A luta contra a saída do Padre Juarez, eu acho que foi foi em 68. Foi isso, foi em 68. Por quê? Porque você foi proibido definitivamente de estudar a partir de 69. Então, em 70, você não poderia ser presidente do centro acadêmico, não é verdade? É só uma questão de correção para ficar para a história. Tu está entendendo? Para ficar para a história. E pela primeira vez, essa história do tiro da Faculdade de Direito, todo mundo escondeu o autor do tiro, inclusive o nosso... pela primeira vez é dito quem foi. Eu sabia porque, numa fofoca lá no Cassino da Lagoa, alguém disse no ouvido, bem devagarzinho, quem foi o autor, né? Mas... Não, mas foi certo o que ele fez. Quem? Não, bom, aí a cada época, a cada momento, a cada luta, a gente vê a intensidade, né? A intensidade. Mas, companheiros, não vamos entrar nisso, né? Bom, com o Zé eu não tenho muito a falar. Né? Com o companheiro, tem uma coisa que o Zé levantou, que é uma questão importante da ditadura, que ele levantou, ele disse o seguinte, que está certo que a tortura física é desumana, é selvagem, é tudo, mas o clima de terror que eles criaram foi terrível para as famílias, para as pessoas. Coincidentemente, eu estava investigando sobre as prisões do aparelho do PCBR aqui na Paraíba, né, em agosto de 69, né, Emilson? Pois eu localizei no Jornal do Brasil, falando sobre a derrubada do aparelho daqui do PCBR, e logo abaixo, sabe o que eu encontrei? Câmara de Torturas, o TV Philips 550 resistiu a tudo. Uma propaganda da TV Philips dizendo que, olha, gente, esse TV resiste à tortura. Isso é de agosto de 69. Isso é uma propaganda do Jornal do Brasil de agosto de 69. Isso demonstra o que você falou, o clima do terror, onde até as multinacionais e empresas privadas entravam nesse clima para fazer a propaganda do terror, o clima de terror naquela época, né? Com relação ao meu guerreiro Ovídio, meu guerreiro, eu gostaria que ele falasse um pouco de 2 militantes que ele trouxe para fazer o processo, já 2 pessoas bastante idosas, né? Uma delas foi barbaramente torturada em 73, salvo engano, né? Eu queria que você falasse mais sobre esses 2 militantes, porque sobre a sua militância você já falou muito, foi um guerreiro, você não só foi o PCB, levou o PCB, mas ajudou outras organizações, como o PCBR, no assalto a Souza Cruz, né?
para esconder o carro que ia praticar o assalto aqui a Souza Cruz e tantas outras organizações que se ajudou. Mas falasse dos dois companheiros, a Miranda e o outro Cícero. Miranda e Cícero. Só me foi Cícero que foi bastante torturado. O primeiro lugar foi Manuel, né? Manuel Pereira. Foi preso, torturado onde? Eles pegaram ele na casa dele, onde a família ainda mora. Cuidadeiro. Levaram ele para Campina Grande, ele disse que lá eles deitaram ele no chão e os soldados foram daqui até lá, pisando ele lá. Ele disse que quando chegou lá em Campina Grande, tiraram ele para um outro lugar, para um lugar esquisito lá. A granja. Ele disse que estava lá já arrasado quando chegou lá. E disse aí pegaram essa bomba não. Bateria. Para dar choque. Pegaram um fio, enrolaram na cabeça do pênis e outro na língua, era no ouvido. Aí rodava lá. Ele disse, gente, parece que a pessoa ia na lua e voltava. Tipo, o maior sofrimento do mundo. E Cícero levou umas pancadas só, não foi tão barbaramente censurado, não. Zé Miranda era perseguido desde Rio Tinto, levava pau da polícia, dos vigias da fábrica. Ele veio se acalmar quando veio morar em Santa Rita. Foi quando ele veio ser pai, porque veio trabalhar, ele era mecânico. E não houve muita perseguição em Santa Rita. Houve dessa vez que ele foi preso comigo, né? Eu fui também, né? Sinto contemplado o grupo Repressão das Milícias Privadas e do Estado aos Camponeses. Eu me sinto contemplada com a pergunta da professora Lúcia Guerra. Passo para a professora Irene. Esse momento de resgate da história de um período terrível do nosso país, em que muitos e muitos jovens pouco sabem disso, eu me sinto recompensada em ter entrado nessa sala e ver essa sala superlotada de jovens. Eu me sinto recompensada pelos meus 30 anos de luta em defesa dos direitos humanos e, em especial, em defesa dos direitos das mulheres que continuam sendo torturadas, ultrajadas e mortas em seus próprios lares, o lugar onde elas deviam ter segurança. A gente percebe pelo depoimento dos companheiros que não foram só eles que foram torturados, que sofreram tortura. Essa tortura também foi extensiva para seus familiares, porque também era uma forma de tortura, a angústia porque elas passavam e as perseguições aos seus familiares. Isso também era uma tortura. O que eu gostaria de saber de vocês era o seguinte: se vocês foram, de tantas prisões, porque alguns de vocês foram presos várias vezes, se vocês estavam presos no período da saída de Pedro Teixeira e de Nego Fuba, Pedro Fazendeiro e Nego Fuba, se vocês sabiam da saída dele, ou mesmo vocês estando fora, vocês sabiam da saída dele naquele dia. E depois, o que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte: se durante as prisões de vocês, alguma militante do partido, alguma mulher militante revolucionária,
foi presa também neste período, e se também neste período vocês, aliás, se vocês conheceram Maria Amélia Araújo, uma médica, era do partido, porque nós estamos querendo, você conheceu, né? Ele conheceu, porque nós estamos querendo fazer um levantamento da vida dessa mulher para trazê-la para cá, que ela inclusive é conterrânea minha, ela é de Piancó, da cidade de Piancó. Então, eu agradeço. Obrigada, gente. Valdir. Bom, vou tentar ser bem rápido. Com relação a Antônio Augusto, quando eu pesquisei muito sobre ditadura, ao ouvir falar, eu acho que o Hélio Gaspari falou de um tal do dispositivo que o PCB armou junto com João Goulart. E isso diziam que era falácia. Mas um belo dia eu orientei vários... Eu vou chegar lá, eu vou voltar. Aí eu ajudei a fazer os processos de anistia de mais de 200 paraibanos, né, cerca de 250, e tive o privilégio de um dia receber lá no gabinete do deputado Zenóbio o nosso Antônio, né, e a Marlene. E a gente batendo um papo lá, pela primeira vez eu ouvi alguém falar desse dispositivo, o dispositivo que existia contra que era o antídoto do golpe. Se os militares tentassem dar o golpe, estava armado, o PCB junto a João Goulart, tinham armado o dispositivo em todo o Brasil. Você falou isso para mim. Inclusive, disse que veio alguém do Comitê Central de Natal para vir aqui para orientar. Não, pode ficar tranquilo, está tudo preparado. Não, PCB. PCB, porque... José Fernandes, pela colaboração com a Comissão Estadual da Verdade do Estado da Paraíba. Dando prosseguimento aqui à audiência, os membros da comissão terão aí as perguntas a ser feitas para as testemunhas, os testemunhos, para complementar a sua fala, se julgar necessário. Eu vou fazer. São perguntas assim, bastante diretas, né? Mas com o objetivo de esclarecimento mesmo para questões de fundamentação histórica. Para Antônio Augusto de Almeida, eu queria que você colocasse em cima da questão mais concreta essa questão da vinculação de João Pedro Teixeira com o PCB, né? Que a gente assim, tem várias escritas. Inclusive, tem um livro que é interessante, que é o livro As Ligas e o PCB, que é da professora que na época era de Campina Grande, né, que talvez se relata com mais profundidade do que o de Assis Lemos. Bom, mas assim, essa questão, porque João Pedro tem essa questão, que ele se vinculou ao partido em Pernambuco, quando foi atuar lá, mas, assim, uma questão mais concreta, se você realmente, como dirigente do PCB, você chegou a participar de reuniões orgânicas com João Pedro, como membro do PCB. Eu sei que era difícil a questão de ficha de filiação e tal, mas se você pudesse assim, comprovar um depoimento que realmente afirme essa vinculação de João Pedro com o Partido Comunista Brasileiro. Porque nós sabemos, por exemplo, depois que com a morte dele, a Elizabeth, né, passou a militar muito mais próximo do grupo de Julião com Antônio Dantas. Bom, outra questão que também, para Antônio Augusto, que militou muito nas ligas, essa questão do terrorismo no campo. Porque, assim, fato comum que todo coloca. Muitos camponeses foram perseguidos pelas milícias privadas, pela polícia, né, foram mortos. Nós sabemos dos casos concretos da questão da militância dos líderes, né, como o Nego Fuba, Pedro Fazendeiro, Elizabeth Teixeira, etc. Se você assim, tem informações de militantes mais anônimos que realmente foram espancados ou foram mortos, porque a gente sempre faz o discurso, né? Depois a questão do golpe, houve terrorismo no campo, muitos camponeses foram presos, foram torturados, falas até em algumas mortes, né, ou até dezenas de mortes e tal. Mas você tem, assim, como líder do PCB, junto às ligas, alguma informação mais concreta de mortes ou de perseguições ou torturas de camponeses, além das lideranças
como todos nós já conhecemos. Para o José Fernandes, né, eu queria que você colocasse um pouco, acho que também é da questão mais ligada até ao grupo de Lúcia, mas como era essa questão, você como presidente do diretório acadêmico, qual era a possibilidade que existia realmente de militância dentro da universidade nesse período aí do início, né, no período mais que a ditadura estava no seu auge, principalmente no final dos anos 60 e início dos anos 70, e talvez pudesse até relatar com mais ênfase essa questão dessa greve pelo retorno do padre Juarez Batista e Benício, né? E a questão também dessas prisões do PCB em 72, 73, que indicaria mais uma queda do partido, e quem eram esses militantes que estavam orgânicos nesse período aí, de final dos anos 60 e início dos anos 70. Porque o próprio aqui, Antônio Augusto, né, falou que não, chegou um período que ele não ficou, não caiu na clandestinidade e tal. Então, você que estava nesse período aí, do final dos anos 70, como era o trabalho do PCB ainda, quem é que tinha. Sim, uma questão que era bem direta, se você pudesse dizer, os militares que você fez contato para tentar ganhar, entre aspas, para o PCB, se você pudesse registrar o nome, né? Eu não sei se... eu acho que seria isso para os dois, né? Bom, eu, na verdade, queria também maiores esclarecimentos sobre essa atuação na universidade, porque, à época, as faculdades eram separadas, né? Foi justamente uma política, depois, tirarem as faculdades do centro, né? No caso, a face era ali perto da Praça João Pessoa, né? Ali perto bem no centro, né? A face e a Faculdade de Direito, né? Eram próximas, né? Relativamente próximas, né? Que é hoje onde é a Academia de Comércio, né? Ali no centro. A FAFI já ficava um pouco mais distante. Mas, então, essa articulação, eu achei interessante essa sua colocação, porque o padre Benício era professor da FAFI, o Juarez Benício, da FAFI. E vocês saem para lutar por ele, né? Então, eu queria também um pouco saber como era essa articulação entre as faculdades, né? No caso, FAFI, FACE e a Faculdade de Direito. Então, se você também pudesse explicar um pouco mais como era essa articulação do movimento estudantil na época, né? E com relação a Antônio Augusto, né? Essa articulação campo e cidade, né? Quer dizer, muitos dos que estavam lutando pelo campo não eram do campo. Né? Claro que tinha toda a mobilização das ligas camponesas a partir da situação, né, do cotidiano de exploração dos camponeses. Mas como era esse movimento de quem está na cidade se envolver? Claro, você, no caso, tinha uma questão específica da sua vida, porque você, como alguém que vem, né, de uma família de proprietário, você já conhecia até essa situação desde antes, desde que nasceu. Mas como é que você via esse envolvimento de quem é urbano ficar assumindo ou querendo colaborar com a luta do campo? Se dá para você fazer alguma reflexão sobre essa grande participação de pessoas da cidade irem para lutar por uma causa. Bom, a causa é maior, nós sabemos, né? Mas uma causa que, de todo jeito, era do outro. Decidido. Então, eu não tive uma participação, digamos, eu não tive uma participação rica na contestação. Agora, eu tive, digamos, a presença, o tempo integral, em tudo que fosse necessário e eu estivesse na minha condição, eu fazia, certo? E ajudei muitas pessoas. Por exemplo, todo o pessoal que foi preso em 72, aquela enxurradinha que foi eu, você, todo mundo que foi para a auditoria militar, certo? Eu contratei um advogado que chamava-se Nisi Marinheiro, aqui de coisa, certo? E Nisi foi e defendeu todos nós, e nenhum foi preso. Interessante isso, não é? Interessante. Nenhum. Foi 72 ou 73, por aí, certo? Hein? Manuel foi também. Não, Manuel foi. Manuel foi preso também, foi preso todo mundo. Manuel foi preso todas as vezes, doutor, aqui. Então, não tem uma nem duas. Ele foi preso todo. Era ele e a Luiz, coitado. Isso era passar Major Cordeiro que levava, certo? Então, mas tudo
tudo o que eu estou dizendo, tudo só tem uma função, essa coisa toda. Eu já sou passado, tudo é passado, essa coisa toda. Agora, a turma nova, por favor, não deixe mais uma ditadura. Não deixe. Fui preso um bocado de vezes. Olha, preto no branco, a tortura física, eles não me fizeram, não. Nunca fizeram. Agora, eles tinham uma tortura, essa era que era a pior, doutora, porque era a do medo. É o medo. Por exemplo, um dia, um irmão meu, Laurentino Fernandes, estudante de agronomia de Areia, certo? Que nunca se envolveu com o movimento, nunca se envolveu com o movimento de contestação à ditadura, certo? Foi chamado lá na Polícia Federal, chamado exatamente por esse Emílio Romano. Foi chamado lá. E foi para lá, certo? E eu estava trabalhando ali na Moá, que era uma fábrica, uma confecção ali pertinho, lá dos Pontos Sem Réis. A polícia foi e me prendeu lá. Certo? E, quando cheguei lá, estava o meu irmão esperando, lá junto do gabinete de Emílio Romano, esperando por mim. Esperando por mim, não. Esperando pelo Emílio Romano. Quando eu cheguei preso, aí eles me apresentaram ao meu irmão, disse, sabe por que é que o senhor está aqui? Você está aqui, Laurentino? Disse, sei não, doutor. Você está aqui porque esse seu irmão é quem está fazendo isto, é o comportamento dele que está levando nós a fazermos isso com toda a família. Com toda a família, não sei com você não. E todos os outros vão ser chamados à medida que eles forem, à medida que ele continue nessa posição de contestação, de terrorismo. Aí dizia que era subversivo, aquela coisa toda. Então, o meu irmão não foi preso, ele foi chamado, ficou lá, certo? Esperando para eu chegar preso, que era a desmoralização, certo? Essa coisa toda, e para que a família me fizesse eu voltar atrás. Aquilo era uma forma de coagir a família e para que eu voltasse atrás, certo? Evidentemente, isso eram formas, essa coisa. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que foi o Emílio Romano, eu não tenho dúvida nenhuma que foi o Emílio Romano e que foi o Major Cordeiro, certo? E que foi o outro, o da polícia, Luiz de Barros. Não tenho, porque lá no quartel, uma pessoa, uma vez falou sobre isso, que soltaram o pessoal, mas a mando do Major Cordeiro, mas tinha gente esperando lá fora, e logo na saída pegaram e levaram. Certo? Eu não tenho dúvida que a história foi essa. Os três estão nessa coisa de qualquer maneira. Certo? Não há como não estar. Certo? Deixa eu ver se tem. Outra vez, eu fui preso. Eles, em determinado momento, quando saiu o AI-5, e que saiu uma lei aí que estudante não podia estudar mais em universidade, não sei o que lá, então, e eles tentaram fazer uma limpeza, e isso parece que tiraram muita gente aí professores foram demitidos, essa coisa toda. Entre esses professores demitidos, tinha um que chamava-se o padre Juarez Batista. O padre Juarez Batista, certo, foi demitido. Era um padre bom, gostava, ele não tinha nada de comunista, mas era um padre progressista, e padre Juarez foi demitido. Certo? E aí eu digo, não dá para... Eu, presidente do diretório da Faculdade de Ciências Econômicas, certo? Eu disse, não dá, não vou aceitar. Certo? Não foi de economia, ele ensinava em filosofia. Eu digo, eu vou fazer uma greve nessa faculdade agora. Certo? Juntei aí uma turma boa que eu tinha lá,
que nós tínhamos lá, boa mesmo. Sabe? Então, fizemos uma greve de lá, de arrombar, rapaz, e estendemos a greve para fora da faculdade, e a greve cresceu, e daí a pouco estava praticamente toda a universidade. Então, fizemos uma greve e um movimento pesado no sentido de trazer Padre Juarez de volta. Certo? Eles deram uma recuada em relação a Padre Juarez, certo? Mas, em compensação, por conta dessa greve, pelo menos umas 3 ou 4 vezes eu fui preso, certo? Porque era só qualquer coisa, certo? Queriam me obrigar a renunciar ao diretório da faculdade. Não renuncio de jeito nenhum, doutor. Não renuncio. Eu fui eleito democraticamente, essa coisa toda, certo? E vou continuar. Né? Então, deste recuo, foi o primeiro vacilo que eu entendi. Eu não sei quando ocorreu isso, viu? Eu não tenho a ideia do tempo, se foi em 70, 72, não sei o que lá. Mas eu senti que ele começou a vacilar. Porque eles não faziam isso, não. Eles não voltavam atrás em posição nenhuma, certo? Era só piorando. Certo? Então, houve um recuo, certo? Aí deles nessa posição em relação ao Padre Juarez Batista. Certo? Mas o nosso trabalho, Fragoso era o assistente disso, era o assistente, sim, e uma menção que tem que ser feita em qualquer livro, em qualquer coisa que se faça, é a de Dom, como não, nada, o irmão de, Dom Fragoso, rapaz, Dom Fragoso, como era o nome, o primeiro nome dele? Dom Antônio Fragoso. Esse Dom Antônio Fragoso foi uma grande esperança para a gente, certo? Essa coisa toda, porque ele consolava, ele aceitava, viu? Ele aceitava, por exemplo, ele reclamava, ele entrava no quartel, ele era um destemido, certa coisa toda. Não sei como eles não enrolaram o Dom Fragoso em toda essa confusão, certo? Hein? O santo dele era forte. Certo? Estava doido para saber qual era o santo dele, mas... Então, meu filho, as coisas eram... por exemplo, as denúncias das mortes, as denúncias das prisões, essa coisa toda, certo? Eu arranjei um mimeógrafo, certo? E quem rodava o mimeógrafo era Fragoso. Na casa de quem, Fragoso? Certo? E aquilo nós distribuíamos à noite, certo? Tudo só acontecia à noite. Infelizmente. Só podíamos funcionar de noite, certo? Já tinha um pavor à noite. E nós distribuímos essa coisa. Por exemplo, denunciamos isso, da morte de Fuba, denunciamos, qual foi? Umas 3 ou 4 coisas interessantes, essa coisa toda, muito boa, certo? Não tem aqui o que se discutir, vão ser mortos aqui agora mesmo, todo mundo, certo? Aí eu raciocinei, disse, o que é que eu vou fazer aqui? Certo? Aí eu digo, eu vou fazer um barulho, espanto todo mundo, certo? E dá tempo do pessoal correr, certo? Do nosso pessoal correr, porque iam ser mortos mesmo, não tinha o que discutir ali, não. Eles não vinham para brincadeira, não. Aí eu dei, não sei por que eu estava naquele dia com o diabo daquele revólver, que eu tinha ido para aula, certo? Aí eu, mas foi a sorte, certo? Aí eu disse, eu puxei o revólver, fui para o meio da coisa, puxei o revólver e atirei. Assim, não atirei para matar ninguém, não, atirei assim para cima. Dei um tiro, certo? Quando deu o tiro, os caras soltaram o arriete, essa coisa toda, pronto, desarmou-se, né? E desarrumou o time dele, certo? Desarrumado o time dele, certo? O nosso deu no... E eu corri, evidentemente, que eu não vou ficar nessa história, certo? Então, mas dei a desarrumada, certo? E permitiu que o pessoal fugisse. Mas isto era este ambiente de violência que nós estávamos vivendo naquele momento. Era violência pesada, doutora, era violência da grossa, não tinha o que discutir, não, certo? Por exemplo, esse major, como é o nome dele? Não, o daqui, o Major Cordeiro.
O Major Cordeiro, nós tínhamos um colega lá, que era Heloísio Jerônimo. Heloísio Jerônimo era um cara bom, certo? É tanto que ele saiu daqui, trocou de nome, teve que trocar de nome e terminou de nome trocado, sendo secretário de Finanças lá do governo do Maranhão, certo? Então, tudo isso escondido, que era para ver se escapava, certo? Mas Heloísio Jerônimo foi preso tantas vezes que o Major Cordeiro não podia ver a cara dele, certo? Então, ele ia passando no meio da rua, na jipola do Exército, pegava Heloísio e levava para lá, dava um cacete em Heloísio. Então, um dia, ele veio, ia passando em frente à Faculdade de Ciências Econômicas, eu era presidente diretor, aí viu Heloísio. Bota Heloísio aí aqui no camburão. Botaram Heloísio no camburão, certo? Aí levaram para lá. Quando chegou lá, Heloísio vinha de uma farra, estava bêbado, para danado, certo? O pobre, quando ele chegou lá, Heloísio foi conversar com ele, ele viu que ele estava bêbado, ele vou soltar você. Você agora sim, agora você está fazendo o que os moços, as pessoas de sua idade fazem, que é tomar cachaça, que é esse negócio todo, preocupar com política, isso aí é com a gente, certo? Você veja como era a cabeça do pessoal, rapaz, e desse pessoal. Então, nós vivemos esse tempo, e foi um tempo muito duro. Eu me lembro que na minha casa, certo? Trouxeram uma vez, não, trouxeram não, eu fui convocado, e disse, Zé, olha, tem que ir em Mari, que houve um tiroteio lá, certo? E balearam um pessoal nosso, certo? E o que é para eu fazer? Tem uma pessoa escondida com um tiro, escondida numa casa lá, certo? Está certo. Peguei a minha rural, fui para Mari, com a pessoa, localizamos a pessoa que estava fora da cidade, certo? Botei no carro, trouxe para a minha casa, certo? Na minha casa, chamei meu irmão, que era médico, certo? Com essas como se diz, a anestesia de dente, anestesiou-se o braço dele e eu fui servir de enfermeiro para tirar a bala do rapaz. Então, ele, ainda hoje, deve estar em Maria, esse negócio, esse pessoal, certo? O partido tinha... A orientação do partido era o seguinte: essa guerra nós não ganhamos senão no convencimento da população contra a ditadura. Não adianta a gente partir para a guerrilha, partir para isso, partir para aquilo outro, porque se nós formos fazer isso, as forças deles são maiores e eles vão inviabilizar tudo, essa coisa toda. Agora, tentem, agora vamos convencer, a nossa luta é política, não é de tiro, não é a nossa luta é política, certo? Nunca foi aventado, assim, a possibilidade de nós pegarmos em armas em momento algum. Esse Emílio Rumani era o homem do Filinto Miller, desse que deu as posições para os navios brasileiros serem bombardeados. Então, esse era o delegado geral, era o ajudante de ordens dele lá no Rio de Janeiro, no tempo de Getúlio, no DOPS. A política era pega, mata e acabou a história. Pega, mata e acabou a história. Pega, mata e acabou. Isso tem relatos imensos desse pessoal, inúmeros desse pessoal. Esse delegado, como era o nome dele? Emílio Rumano, foi colocado aqui em João Pessoa, na Polícia Federal. Foi delegado da Polícia Federal aqui, trazido especialmente do Rio para cá, que era para exatamente pegar o pessoal e matar o pessoal das ligas camponesas. Trazer e o que puder fazer, e o que puder matar, matar. Certo? Então, ele atuava junto com o Luiz de Barros, era o time, ele, Juiz de Barros, certo? Não sei se... eu estou falando em termos da repressão militar direta, certo? Porque os vínculos civis dele, nós sabemos, né? Mas ele atuava com Luiz de Barros aqui, certo? Era ele e Luiz de Barros. O nome desse cara chama... Olha, eu tiro...
o negócio foi tão traumático que eu não consigo segurar o nome do cara, porque o que ele fez... Hein? Ele fez aqui o diabo. Emílio Romano. Esse era um perigo. Emílio Romano. Esse era um perigo. Era um assassino completo, fechado, essa coisa toda. Foi esse que botaram aqui para Paraíba, para pegar vocês e a gente, e nós todos, certo? Então, nesse quadro, era um quadro muito difícil, e isso nós sabíamos, essa coisa toda. Mas tivemos, aqui na Paraíba, foi um milagre sobreviver, eu, Antônio Augusto, não sei, foi um milagre sobreviver, essa coisa, porque estava previsto que nenhum de nós ficaria aqui. Eles vieram para cá com a missão de acabar com tudo e liquidar tudo, certo? Foi o pior cara, o pior agente que o DOPS já teve, o pior inimigo que qualquer momento democrático que esse país viveu nos últimos 50, 60, 70 anos, essa coisa toda, esse cara não tenha sido um do outro lado a infernizar a vida do Brasil. Aqui as coisas se tornaram meio difíceis. Carlos Lacerda Tonho já colocou isso aqui, Carlos Lacerda veio fazer uma provocação aqui, não era isso? Na verdade, Lacerda não vinha coisa, não, ele vinha provocar, ele veio fazer uma provocação aqui, era pré-candidato a representante da República. Ele veio fazer uma provocação aqui, e aí as turmas, e Lacerda era aquele cara terrível. Então, o pessoal aqui, vamos reagir contra Lacerda. Não vamos deixar. Então, organizaram na Faculdade de Direito, que é pegada com o Palácio do Governo, a Faculdade de Direito Antiga era ali no centro da cidade, na Praça João Pessoa, pegada com o Palácio do Governo. Então, uma manifestação contra a vinda de Carlos Lacerda. Não era coisíssima nenhuma, era uma manifestação contra a vinda de Carlos Lacerda. Ninguém ia pegar Carlos Lacerda e matar no meio da rua, de jeito nenhum. Era uma prova. Então, organizou-se, estava o Neguinho Gonzaga, estava um montão de gente lá dentro da faculdade, inclusive o meu irmão, Malaquias Batista, né, um médico. Então, lá dentro, com os microfones, utilizando os microfones da faculdade, fazendo a manifestação. Então, o que ocorreu? E nós fomos lá para ver isso aí, certo? Ficamos à frente da faculdade. O que ocorreu? Ocorreu que trouxeram, depois nós subimos corretamente, mas isso nós vimos, trouxeram um caminhão de capangas requisitado nas usinas do Ribeiro, nas usinas de Aguinaldo Veloso, daquele negócio, trouxeram para a força, certo? Invadir a Assembleia, invadir a Faculdade de Direito, isso de lado do Palácio do Governo, o governador é Pedro Bonito, de lado do Palácio do Governo. Então, para que eles trouxeram um ariete, um pedaço de pau bem grande, assim, essa coisa toda, certo? Um montão de gente pegou naquela coisa toda deles lá, certo? E estavam forçando. Eu estava lá, um irmão meu, e eu lá de fora assistindo a coisa, certo? E quando, num determinado momento, nós vimos que eles iam derrubar mesmo o negócio, certo? Com aquele monstruoso daquele pau, e um montão de gente pegando. Aí, uma turma nossa, disse, rapaz, vamos impedir isso. Aí, Antônio Augusto, aquele pessoal no meio, certo? Todo o nosso pessoal, Martim Franco Moreira, e eles se saíram de onde nós estávamos e em frente. E eu fui atrás. Quando eu dei fé, lá vinha aquele monte de cada parrudo desgraçado, certo? Um pau na mão desse tamanho, essa coisa toda, certo? Para cima do pessoal. Eu disse, vai matar todo mundo. Não tem aqui o que se discutir, vão ser mortos. Reavivar a memória dos companheiros aí do
partido para os estudantes e para os pesquisadores. Então, nós vamos ouvir agora, dando prosseguimento à audiência, o senhor José Fernandes Neto. Ele é paraibano, da cidade de Monteiro, foi presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas, à época do período antes de ser preso, no período da ditadura militar. Isso. E aí é com a palavra o senhor José Fernandes para contar um pouco da sua história nesse período. Tem 20 minutos para contar essa história. Deixa aqui mesmo. Olha, eu vim aqui, na verdade,